Aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente às sextas-feiras, a partir das 18 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. No Guimarães em Debate lançamos olhares plurais sobre a atualidade concelhia e esta semana, para a edição desta semana, mais uma vez vamos ter Guimarães em mente porque o painel acha que, estando próximo o tempo de discussão do orçamento para 2024, talvez fosse conveniente refletirmos um pouco sobre algumas das grandes linhas que devem alimentar esse orçamento. Estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia em que foi conhecido, a meio da tarde, que 4 meses depois o vereador Nelson Felgueiras iria retomar as suas funções como vereador com competências delegadas na Câmara Municipal de Guimarães. Falaremos, ainda que brevemente, sobre este assunto que provavelmente poderá vir numa ou outra ocasião aqui à agenda do Guimarães em Debate. Como sempre, este painel é constituído pelo Eduardo Fernandes, pelo Francisco Teixeira, pelo Turcato Ribeiro, a quem desde já saúdo e dou as boas-vindas, mas hoje, boas-vindas também mais que justificadas ao nosso convidado Sérgio Salazar, recentemente eleito Presidente da Comissão Política Conselhia da Juventude Socialista, a quem desde já saúdo e dou as boas-vindas. O Sérgio Salazar é um jovem, obviamente, 23 anos, licenciado em Ciência Política pela Universidade do Minho, nesta altura a frequentar um mestrado em Direitos Humanos na mesma universidade. É militante da Juventude Socialista desde os 17 anos e profissionalmente é gestor de marketing. Reside em Gondar. E já agora uma nota também que o Sérgio Salazar é escoteiro desde os 5 anos, para além desta sua faceta de interventor político, também é escoteiro. Sérgio Salazar, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui connosco, esperemos também que se sinta confortável com a nossa companhia. Muito obrigado, António, muito obrigado pelo convite. Desde já, cumprimentar os meus colegas, cumprimentar o António, toda a gente aqui no estúdio e toda a gente a ouvir e a ver lá em casa. É um prazer estar aqui. Já agora, ser escoteiro e ser interveniente político tem mais em comum do que o que se possa pensar, às vezes. Muito bem, um dia destes talvez possamos falar sobre isso, que não será necessariamente hoje. Por hoje e para já, Sérgio, penso que não ficará admirado se a primeira pergunta for precisamente esta. Quais são os grandes objetivos que o Sérgio Salazar tem para este seu mandato a iniciar-se agora? Claro, é natural. Eu sempre durante a campanha e desde que comecei a pensar na minha candidatura dividi em 3 eixos. Interno, externo e depois um que engloba um bocadinho as duas partes. Internamente, acho que é muito importante para qualquer juventude política partidária fazer um trabalho de educação política. Seja aos militantes internos, seja a quem quiser ouvir e a quem estiver disponível para ouvir e é com quem nós conseguirmos efetivamente falar. Acho que esse é um dos mais importantes pontos que todas as juventudes partidárias devem procurar incidir, dar pelo menos uma base e uma explicação de porque é que nós defendemos aquilo que defendemos, porque é que acreditamos aquilo em que acreditamos e porque é que achamos que este é o modelo de sociedade que deve ser implementado. Também internamente acho que é muito importante desmistificar um bocadinho aquilo que são as juventudes políticas e tentar perder um bocadinho parece que há um muro entre a juventude, entre os jovens e aquilo que é efetivamente uma juventude político-partidária. Não deve ser assim, não pode ser assim, e também é importante que haja confiança e crença nas juventudes políticas como uma forma de fazer política e de mudar as coisas. Externamente, acho que é muito importante ouvir os jovens e escutar os jovens. Uma juventude política, e a JS para mim deve ser nada mais nada menos que um megafone para as preocupações dos jovens de Guimarães. Ou seja, a juventude socialista deve ser a voz dos jovens no partido e na sociedade e não a voz do partido para os jovens. E para isso é preciso estar em constante contacto com os jovens, seja nas escolas, seja nas associações, seja nas freguesias, seja onde conseguirmos falar com eles. E depois, o que engloba um bocadinho é a questão de tornar, ou seja, a juventude partidária um bocadinho menos formal. Nós temos que saber ter com os jovens e falar com os jovens da maneira que eles quiserem que nós formos. E não é necessariamente com
palestras e etc. Não que não sejam importantes, mas também com questões mais lúdicas que consigamos lá chegar. Eu convidava o painel também, não sei se quer fazer algum comentário, alguma questão, alguma curiosidade que tenha ao nosso convidado hoje. Eu era capaz de começar por desafiar o Eduardo Fernandes, que ainda deve ter relativamente presente este tempo em que foi também dirigente de uma juventude partidária. Bem, obrigado António pelo desafio, cumprimentar aqui o Sérgio, dar-lhes parabéns também pela eleição, os meus colegas de painel, todos aqui em estúdio, e todos e todas aqueles que nos veem a partir de casa. É verdade, eu, como o Sérgio, tenho algumas semelhanças porque também fui presidente de uma juventude partidária, não do Partido Socialista, mas do Partido Social Democrata. Entrei um bocadinho mais cedo do que aqui o Sérgio, mas ele ainda vem em boa altura para ser presidente de uma juventude partidária. É assim, passei por lá e tenho boas recordações, como é evidente, e a única coisa ou as únicas duas coisas que me continuam a fazer espécime é que eu, na altura, pensava e tinha um discurso muito semelhante aqui ao do Sérgio, trazer os jovens para a vida partidária, envolver a sociedade, a comunidade, ser a voz dos jovens, e se calhar, para infortúnio meu, não quero aqui agoeirar, também posso não ter conseguido isso muito bem. De facto, as juventudes partidárias precisam de uma reformulação profunda do seu modus operandi, e a minha pergunta ia neste sentido. E é a primeira pergunta que faço aqui ao Sérgio, que é: como é que se faz, ou que força tem um presidente de uma juventude partidária para reformular estruturalmente algo que tem certamente mais de 40 anos? O que é que se pode fazer de diferente para marcar pela diferença? Certo, sim. Como deves imaginar, olha, é uma pergunta com que eu já me andei às voltas na cabeça e continuo a andar perpetuamente, como imagino tu deves ter andado durante o teu tempo como presidente de conselhia. É assim, obviamente que um presidente de conselhia efetivamente tem um poder para alterar a roda limitado, mas acho que deve ser aos poucos. E dentro da sua área de atividades, com coisas tão simples como... E eu concordo contigo quando dizes que deve haver uma reformulação nas juventudes político-partidárias. Acho que isso é necessário. Acho que isso é necessário e deve ser começado com, efetivamente, ouvir as pessoas, ouvir os jovens e perguntar-lhes, efetivamente, o que é que eles querem que uma juventude partidária seja. Não é? Eu sei que isto pode parecer romântico e bastante difícil de concretizar, mas eu também acho que, se calhar, se houvesse um bocadinho mais romantismo na política, estaríamos todos melhores um bocadinho. Se me permitem, só aqui uma última questão. Eu não passei por isso, porque, como disse, eu fui presidente da JST, portanto, não há tanto essa questão. Mas a verdade é que, ano após ano, os jovens olham para as juventudes partidárias e também, enfim, a comunicação social muitas vezes empola isso, e não é 100% assim, por um caminho quase de carreira junto das hostes políticas, dos órgãos municipais, dos órgãos do governo. Há inúmeras notícias. O Sérgio é presidente de uma juventude partidária de um partido que tem poder em Guimarães. Como é que tu, Sérgio, pretendes, de alguma maneira, mostrar aos jovens que a JS não é uma carreira política ou de outro tipo qualquer? Sim, eu costumo... Já tive esta frase internamente mais do que uma vez, que é uma juventude partidária não é o IFP. E nem deve, nem pode ser. Acho que só há uma forma de, efetivamente, mostrar isso. É dando exemplo, não é? E efetivamente fazendo diferente e não deixando que essa questão que atrapalhe ou contamine a atividade política de uma juventude partidária. Também acho que não podemos cair no erro de enlamaçar ou de denegrir cargos políticos ou essa questão. Eu não acho que deva ser uma carreira. Não acredito em política de carreirismo, mas acho que é uma linha muito ténue. Não estou a dizer que tu fizeste, mas é só um comentário. Há uma linha muito ténue. Há uma linha muito ténue nessa questão que muitas vezes na comunicação social é ultrapassada. E acho que é importante também sabermos mostrar que
as juventudes partidárias não são isso, mas ao mesmo tempo não caíram no erro de, Muito por bem. causa disso, de negativo. Vamos ouvir o Francisco Teixeira e o Torquato Ribeiro. E Francisco Teixeira, neste exercício de viagem entre o passado e o presente, eu não posso esquecer que foste dirigente nacional da Juventude Socialista. É verdade. Antes de mais nada, boa tarde ou boa noite ao Sérgio em particular, porque é o nosso convidado especial e também aos presentes no estúdio. É verdade, eu fiz carreira agora são todas quantas carreiras, mas eu fiz carreira na Juventude Socialista, não é? Eu comecei como militante da Juventude Socialista de Guimarães aos 15 anos. Não sei se foi mais novo que o Eduardo. Não, foi com a mesma idade. Foi com a mesma idade. Vamos aqui medir a idade. Aos 15 anos de idade fui membro da JS de Guimarães, fui líder da distrital da JS, do Distrito de Braga, e fui membro do Secretariado Nacional da JS, na altura em que o António José Seguro era presidente da Juventude Socialista. Saí depois, mas essa experiência para mim foi muito importante. Como são todas importantes as experiências de quem tem 15, 16, 20 anos de idade. Quer dizer, há aqui que ter consciência de que a circunstância particular de se estar numa juventude partidária e, portanto, presumindo-se jovens, só os jovens agricultores é que vão ter aos 35 anos, não é? Mas na juventude até aos 30, para já. Sim, mas os jovens agricultores vão ter aos 35. Essa circunstância faz da passagem pelas juventudes partidárias, para quem passa pelas juventudes partidárias, um momento pessoalmente importante. Mas está muito estudado o papel das juventudes partidárias nos partidos políticos, nas democracias, e o Sérgio já pôs aqui algumas das questões que até são desafiantes e atestam da boa fé dele, quer dizer, o facto de ele próprio dizer de que a forma de mudar as coisas é dar o exemplo, que é preciso reformar as juventudes partidárias, que há um muro entre as juventudes partidárias da sociedade, mostra que há aqui um desafio de uma magnitude gigante, que não é especificamente das juventudes partidárias, deve dizer-se, é do sistema partidário no seu conjunto, em que as juventudes partidárias se inserem. Quer dizer, não haja ilusão. As juventudes partidárias são uma parte e vivem nesta circunstância difícil e desafiante, até certo ponto, de serem uma parte do sistema partidário, do PS, do PSD, da Juventude Comunista, seja lá do que for, e terem esta pulsão de, como disse o Sérgio, ser a voz da juventude junto do partido e não do partido junto da juventude. Essa pulsão é difícil de gerir. Agora, hoje é muito difícil ser membro de um partido político e é muito difícil ser membro de uma juventude partidária. E até muitas certo perguntas ponto, eu não gostava de fazer relativamente sobre isso, mas o nosso tempo não... Sim, mas é rápido. Mas até certo ponto é preciso muita coragem hoje para fazer vida política e vida na juventude partidária. É preciso alguma coragem. Porque não é, regra geral, bem vista esta circunstância social. E vale a verdade, em muitas circunstâncias com boas razões. Não é? Em boas circunstâncias com boas razões. Quer dizer, há boas razões para fazer críticas aos partidos. Há boas razões para fazer críticas às juventudes partidárias. Mas até por isso é preciso muita coragem para ousar a ideia de que se tem que mudar. Dadas as circunstâncias, não importa entrar aqui por teorias, aquilo que o Sérgio diz na sua parte final da sua intervenção é que é essencial. Aqui o essencial é o exemplo. O essencial é o exemplo. O nosso tempo está saturado de palavras, está saturado de boas intenções. E essa saturação é tamanha que, na verdade, só os atos contam. O resto são palavras. É evidente que ter boa vontade é um passo absolutamente essencial, não é? E ter coragem, como o Sérgio e como os jovens da JST têm e de outros partidos, é um sinal de boa vontade. Mas mais importante que essa boa vontade é a força e a determinação do exemplo, e eu acredito que o Sérgio pode fazer de alguma maneira
essa diferença também na JS e na PS. Realçaste apenas alguns aspectos do discurso do César, do Sérgio, peço desculpa que não traz nenhuma questão a colocar-lhe particularmente. Torquato Ribeiro, não me lembro de ter pertencido à JCP. Não, e não pertenci. Pertenci ao JC, a União da Juventude Comunista. Numa altura em que o Partido Comunista tinha uma juventude trabalhadora e uma juventude estudantil, que era a UEC, a União dos Estudantes Comunistas. Portanto, eu na altura já era trabalhador e foi através da UJC que ingressei, digamos, na atividade partidária. E sobre o Sérgio Salazar? Sobre o Sérgio Salazar, e aproveitando também para cumprimentar quem nos está a ouvir neste momento e aqui os meus colegas de painel, e um cumprimento especial ao Sérgio Salazar e desejar-lhe, digamos, um bom desempenho na sua função que assumiu e que penso que tem todas as condições, ou terá todas as condições para que, de facto, tenha sucesso. Tirando essa questão e também partilhando um pouco de alguma reflexão que o Sérgio fez sobre aquilo que poderiam ser as juventudes partidárias, naturalmente que hoje em dia a atividade partidária não está muito bem posicionada do ponto de vista da opinião pública, nem sempre é assim, mas naturalmente isso também nos deve fazer a nós interrogar o porquê destas questões, e todos sabemos mais ou menos o que está implicitamente ligado a esta questão, e faz todo sentido que pensemos de uma outra forma para tentar alterar esta situação. Como o Sérgio assumiu esta responsabilidade, eu não posso deixar de passar aqui a oportunidade de lhe colocar uma ou duas questões para saber qual é a sua posição em relação a duas matérias que me parece que são interessantes. As juventudes partidárias, a maior parte da sua atividade, ou um grosso da sua atividade, centra-se no campo universitário, no campo estudantil e no campo universitário. Penso que isto que é, digamos, é transversal nas juventudes. E, portanto, há aqui dois aspectos que eu penso que o Sérgio Salazar me poderá explicar se está de acordo, ou se não está de acordo, ou se sim ou se não. O primeiro tem a ver com uma declaração do secretário-geral da Juventude Socialista, Costa Matos, que disse nas redes sociais que as propinas acabaram. Ora, não parece que tenha sido assim. As propinas parece que não acabaram. Portanto, há uma modalidade, ou seja, as pessoas têm na mesma que pagar as propinas, os estudantes têm que, ou as famílias dos estudantes têm que pagar as propinas, e no final é que poderá haver um retorno. Isto coloca aqui uma questão. Primeiro, tem a ver com a informação que é dada, que não corresponde de imediato à verdade. E a segunda questão é esta. Se de facto há possibilidade de reverter a receita das propinas a posteriori, por que razão então é que não se retira as propinas logo no início, até porque sabemos que nesta fase há muitas dificuldades, tendo em conta o custo de vida e as condições que muita gente trabalha que não tem condições financeiras para fazer face a despesas que sabemos são altas e cada vez sobem mais. Portanto, a primeira questão é esta. Se concorda com a posição tomada pelo seu secretário-geral e se de facto ou não, e se tem alguma coisa em relação a isto. Há outra questão que também tem a ver com estudantes, que é a questão da falta de residências dos universitários. E, portanto, nós sabemos que está previsto a construção de algumas habitações universitárias ou alojamentos universitários aqui em Guimarães, no Parque. Sabemos as dificuldades que terão estes alunos se não for alterado uma série de questões, nomeadamente na sua mobilidade, e, portanto, tentar perceber qual é a posição do Sérgio Salazar, que nos deu o prazer de estar aqui presente neste programa, para sabermos um pouco qual será, digamos, o seu posicionamento perante estas questões que para nós são importantes. Sim. Sérgio Salazar? Claramente. Relativamente à questão da declaração da propina zero, entre aspas, não é? Duas partes. Eu gosto da medida. Não acho que seja propina zero. Acho que essa declaração foi, pronto, um mal entendido, e acho que o próprio Miguel, se lhe perguntarem tal hoje... como o líder do partido expressou-se mal.
Acho que se perguntarem Há hoje, várias ocasiões em que isso ele poderia, concordaria comigo. Gosto da medida por uma razão. Não por ser propina zero, que efetivamente não é, por ser um incentivo financeiro a quadros jovens a ficarem no país depois de terminarem o ciclo de estudos da licenciatura ou do mestrado, ou etc. Agora, efetivamente, não acho que seja de propina zero da maneira formal, até porque não é dada no início, é um retorno, não é? Basicamente, um retorno do investimento a quem efetivamente consegue acabar. Obviamente que, quando olhamos para isto no contexto que já existem bolsas de estudo, pode haver aqui uma complementaridade. Mas eu sou totalmente a favor da propina zero na forma pronto, normal da palavra, de efetivamente não existirem propinas à entrada. E sobre as residências? Sobre as residências, a verdade é que não chega, ou seja, não chega ao que tem sido feito. Acho que estamos num caminho, acho que estamos a percorrer o caminho correto, mas não chega para o nível de estudantes que temos, por exemplo, em Guimarães ou em Braga. Eu estudei em Braga, tive a benesse de não ter que alugar lá a casa, porque sendo em Guimarães fazia o percurso todos os dias. Mas tive muitos colegas que sofreram desse problema e nestes últimos anos só eu. Acho que ao também a complementar com as residências é um problema muito mais macro que isso. E temos que olhar para o problema do mercado de habitação, no geral, que só assim conseguiremos fazer uma moça significativa no problema da residência estudantil. Muito bem. E agora, o Guimarães em Debate também vai puxar aqui um pouco da sua vontade de quando, em vez, fazer serviço público e, perante o desafio do painel, estamos em tempo de preparação do orçamento para 2024 e o Guimarães em Debate vai dar aqui alguma ajuda aos decisores locais, fornecendo algumas ideias fortes daquilo que poderá ser o orçamento de 2024. Isto estou eu a desafiar, obviamente, e desafio desde já o Eduardo Fernandes Eduardo, se estivesse nas suas mãos fazer o próximo orçamento municipal, qual era a grande linha de força que ia atender? Bem, muito obrigado, António. Antes de ir ao assunto em concreto, dizer-lhe que se estivesse nas minhas mãos e se eu estivesse nas mesmas condições que o Dr. Domingos Bragança, estaria a tremer. Porque este orçamento é muito, muito importante. Porquê? Porque é o penúltimo orçamento que o Dr. Domingos Bragança terá a oportunidade de orientar enquanto Presidente de Câmara. Ou seja, o mandato vai a meio, o orçamento para 2024, como disse, é o penúltimo, depois temos 2025, ano de eleições autárquicas e, portanto, este é o orçamento que representa aquele que foi o caminho político e de visão política e estratégica do Dr. Domingos Bragança, que também encerra o seu ciclo de mandatos por força da lei. E, portanto, é um orçamento para o qual eu estou muito, muito expectante, dados os grandes projetos que podem estar em cima da mesa. Ou seja, olhando ao programa eleitoral do Partido Socialista em 2021, ele centra-se em 3 eixos, entre os quais a mobilidade, a cultura e um último da coesão social e territorial. Dito isto, eu acho que para este orçamento de 2024, se eu fosse o Dr. Domingos Bragança, porque depois dou a minha opinião, eu teria que lá incluir a via do AP-Parque, a ligação à alta velocidade, o Metrobus, a candidatura à Capital Verde Europeia novamente, a construção das 170 casas para a habitação a custos controlados, a resolução definitiva do Nó de Silvares, isto também já estava no programa eleitoral do Partido Socialista, a construção do novo campus de Justiça de Guimarães, que também já estava no programa eleitoral do Partido Socialista, a requalificação da Estrada Nacional 206 que liga Guimarães a Famalicão, a construção da nova entrada para o Hospital Senhora de Oliveira. Não está a pedir demais, Eduardo. É um orçamento apenas de um ano. A recuperação dos fornos da Cruz de Pedra, a requalificação das antigas piscinas do Vitória Sport Clube para uso comunitário, entre outros, Não é? Temos muito, efetivamente, para onde escolher. Se eu tivesse que identificar uma destas medidas que eu acredito que seja aquela que o Dr. Domingos Bragança tem que prestar mais atenção, porque ele assim põe essa pressão, essa atenção, é a construção da via do AP-Parque. Ou seja,
A Via do Parque, sendo um projeto que já tem, segundo o Dr. Domingos Bragança, um financiamento comunitário do PRR de 38 milhões. Ou seja, 38 milhões é mais de 30% do orçamento municipal. Em média. Ele anda entre os 100 e os 120 milhões. 38 milhões é bastante mais que 30% do orçamento municipal. Sendo um projeto que já tem um financiamento desta envergadura, ele tem obrigatoriamente que ser ou que mexer neste orçamento municipal e nas grandes opções do plano. E, portanto, eu acho que seria uma desilusão muito grande se nós olhássemos para o plano de orçamentos para 2024 e a Via do Parque não fosse o investimento, o projeto mais sonante deste orçamento. Pois, Eduardo, os constrangimentos da natureza, como é que é dizer, jurídico ou legal que foram levantados ultimamente, não podem condicionar essa opção também? Assim, na posição da coligação Juntos por Guimarães, fizemos-lo chegar ao Dr. Domingos Bragança, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em reunião de Câmara, que sim, que nós já temos várias instâncias e agora até o Tribunal a dizer, cuidado, que a Via do Parque é um projeto que não tem viabilidade até legal, porque é isso que nos vêm dizer. E, portanto, só para terminar, o Dr. Domingos Bragança, para mim, isto sendo totalmente claro e objetivo, tem agora aqui na mão 38 milhões que ele tem que decidir. Se ele os quer reprogramar, porque a reprogramação pode ser feita até que feche este período de execução, ou se os quer perder, porque se não forem executados, eles são perdidos. Guimarães pode alocar estes 38 milhões a um outro projeto ou a outros projetos, ou pode deixá-lo estar na Via do Parque e continuarmos nesta teimosia, como disse a vereadora Vânia Dias da Silva, e ver até onde é que isto nos vai levar. E eu agora perguntava ao Torquato Ribeiro, também lançava-lhe o mesmo desafio que lancei ao Eduardo, o que é que privilegiaria se estivesse nas suas mãos o definir o próximo orçamento municipal? Eu penso que privilegiaria, sem qualquer tipo de dúvidas, aquilo que neste momento todos consideramos ser fundamental para o nosso desenvolvimento. A habitação e mobilidade. São dois fatores que estão interligados e que representam muito, ou quase o todo, uma boa parte do todo da nossa vida e das nossas necessidades. Nós não temos uma habitação em condições para toda a gente. Temos tido algumas promessas por parte do município não concretizadas, e é preciso ver que isto se vem arrastando, e este ano já para o próximo orçamento estão prometidas para 174 habitações, isto é uma pequena mostra daquilo que são as necessidades, e penso que sem uma política de fundo que possa alterar aqui o mercado da habitação, será muito difícil resolver este problema, porque de facto o país tem duas dimensões neste momento, e Guimarães faz parte deste país e naturalmente também tem esse reflexo. O mercado está alto porque de facto o nosso país está, digamos, a funcionar com um mercado que não é propriamente do interesse do país. E daí está a retirar algumas responsabilidades ao Executivo Municipal, ou seja, se tem constrangimentos de ordem nacional... Tem constrangimentos de ordem nacional, mas também tem promessas de ordem municipal que não têm sido feitas e, naturalmente, que isso aí compete-nos a nós aqui denunciar. E este é um facto que todos nos lembramos, no programa eleitoral do Partido Socialista tinha cerca de 100 casas, 100 habitações, e neste momento não está nenhuma construída. Portanto, estão agora prometidas 174, mas isso estão prometidas, não sabemos se serão concretizadas ou não. Em relação à mobilidade, eu penso que a mobilidade aqui é, mais uma vez, uma repetição de carências que não está nada decidido. Existe 1 milhão de euros, que foi o Governo que determinou assim, para fazer um estudo sobre aquilo que está previsto, mas o que é certo é que nada está feito ainda e, portanto, só temos 1 milhão de euros e sabemos que 1 milhão de euros é só para o estudo. E, portanto, muito, muito mais tarde é que podemos ter uma solução ou poderemos encontrar uma solução. Portanto, está tudo adiado. Aliás, como estão adiadas as obras da Torre da Alfândega, que era suposto já estarem inauguradas e não estão, como está adiada os fornos da Cruz de Pedra, que era suposto estar prontos e não estão. Portanto, há uma série de obras aqui. Este mandato de 2024, ou o próximo ano de 2024, vai ser um mandato ou um ano de concretização de obras que já foram iniciadas e com o tempo, como a própria o arranjo do Centro Cívico das Taipas, também que está adiado e, portanto, vamos ter uma série de inaugurações, de facto, mas de projetos e de propostas que têm a ver com anos anteriores e que não foram
concretizadas no seu devido tempo e que, por diversas razões, umas ou outras, mas o que é certo é que, de facto, o 2024 será pautado pela concretização de alguns projetos que têm vindo a arrastar-se ao longo dos tempos. Francisco Teixeira, não sei se através do Guimarães em Debate queres dar uma ajuda ao Executivo Municipal, lembrando-lhe algumas coisas que deve ter em atenção. Não, antes de mais nada, eu acho que o Executivo Municipal não precisa da minha ajuda para nada, mas é primeiro necessário assentar o seguinte. O plano de 2024 não é um plano de início de mandato, nem sequer é um plano de início de circunstância política, de vida política. O plano de 2024 é um plano que vem de 2023 e que vai para 2025 e, como bem disse a Turcato, que no fundo explica o essencial, é um ano de concretização. A Torre da Almada não esteve pronta em 2023. Da Alfândega, peço desculpa. Não esteve pronta em 2023, estará pronta em 2024. Os Fornos da Cruz de Pedra não estiveram prontos em 2023, estará pronto em 2024. É suposto ir em 2022, a Francisco. Sim, era suposto, e sim muitas outras coisas. Sim, muitas outras coisas, mas estará pronto em 2024. Sim, naturalmente. As 170 casas cujo concurso está a correr não foram entregues em 2022, nem em 2023 serão entregues em 2024. Portanto, o que acontece nestas circunstâncias normais de planos e orçamentos de meio de mandato? Serão entregues, Francisco? Bom, eu espero que sim. Eu espero que sim, eu desejo que sim. A expectativa é essa. Homem otimista. Não é otimista, é isso que está programado. É o que está programado, E eu não tenho este preconceito da oposição elementar. Se está programado, se está previsto, sendo que a habitação é, de facto, um dos maiores problemas de Guimarães e do país, eu não tenho dúvida que será dado a este projeto concursal, em particular, uma atenção especialíssima. Não pode ser de outra maneira. E, portanto, eu não tenho dúvidas que isto será assim. A obra do Centro Cívico das Taipas não foi concluída, certamente não por falta de vontade do Presidente da Câmara em 2023, não foi concluída em 2021 nem em 2022, na véspera das eleições. Bem gostaria, certamente, que estivesse concluído nessa altura, porque tentou-se, exatamente, a obrigação das câmaras é tentar que as obras se concluam nos prazos que foram contratados e foram determinados e que dão mais jeito, no sentido que são mais úteis e são mais rápidos e menos inconvenientes para a população, mas por circunstâncias que ultrapassam a Câmara Municipal completamente, estará concluída em 2024. Portanto, este é, de facto, como muito bem disse já o Turcato, será um projeto de concretização. E depois, de 2025, ainda será um projeto de maior concretização. E eu espero que as pessoas não se queixem, porque o que é normal é que se planeie e se lance as obras e que depois se concretizem, sobretudo nos anos finais de mandato, quer dizer, nos anos de 2024, neste caso, e no ano de 2025. Espero que a oposição não se queixe de que o PS vai inaugurar muitas obras. Eduardo Fernandes e Turcato Ribeiro estão avisados. Seria muito surpreendente que isso acontecesse. Portanto, eu acho que não há nada de anormal nisto. Bom, há algumas obras que derraparam. É verdade que há. Agora, inclusive há algumas obras que derraparam, eu nem percebo porquê. Agora, derraparam porque houve vontade da Câmara que derrapassem. Derraparam porque houve absoluta incompetência dos serviços técnicos da Câmara que elas derrapassem. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Derraparam porque houve vontade que as obras ficassem mais caras, porque quando derrapam ficam sempre mais caras. Bom, isso não cabe na cabeça de ninguém. Elas derraparam porque circunstâncias que escaparam à vontade do Presidente da Câmara e até dos decisores técnicos muitas vezes, e que o campo da Justiça, eu estou convencido que haverá em 2023 e 2024 avanços significativos no campo da Justiça. A coisa está planeada para que aconteça. Teve cá, a Ministra da Justiça anunciou que ia orçamentar no orçamento de investimentos do Governo uma comparticipação para o campo da Justiça. Eduardo, tem que se fazer projeto, tem que se lançar obra. Isto não é, quer dizer, sabes, como toda a gente sabe, isto não é estalar os dedos. Se fosse assim, os políticos seriam reeleitos ad eterno. Quer dizer, e portanto, o que acontece é que as coisas estão-se a planear e a programar, e estes 2 anos serão 2 anos fartos.
Nós já voltamos, já voltamos a trocar só um bocadinho, porque já agora também importava ouvir o nosso convidado, o Sérgio Salazar, o que é que um jovem diria ao poder, o que é preciso ter mais em atenção em 2024. Brevemente, que lhe pedia, Sérgio Salazar, se fosse possível. Brevemente, pronto. Só dar uma nota antes de puxar a brasa para a sardinha da juventude, que era até já o meu plano, dizer que esta questão das obras de reparem é totalmente verdade. Desafios a encontrar em um município, efetivamente, onde todas as obras, ou não haja uma obra que derrame. É natural. Era bom que não fosse, mas é natural. E mesmo no setor privado, efetivamente, é isso que acontece. Mas, puxando para a juventude, que é efetivamente isso que me traz aqui. Eu, efetivamente, ia focar o plano municipal em políticas de juventude ou de emancipação jovem. Mas a realidade é que dizer políticas de juventude é uma coisa muito vaga, não é? Políticas de juventude pode ser muita coisa. Para mim, políticas de emancipação jovem devem-se focar em 3 questões: habitação, mobilidade e trabalho. Na habitação, o que o município já está a fazer é um bom caminho. A questão das 174 casas é um bom início, mesmo nos apoios a renda e compra também. Mas a realidade é que temos que investir também em mais parque habitacional público. Obviamente têm que existir medidas complementares a curto prazo, porque o parque habitacional público demora tempo a construir, não é verdade? Mas quanto mais cedo começarmos, mais cedo ele fica construído, não é? Entretanto, medidas complementares, como as que estão a ser implementadas, acho que são adequadas. Relativamente à mobilidade, um foco na mobilidade inter e intra-concelhia, o Conselho. A verdade é que Guimarães faz parte de um quadrilátero que é bastante interdependente, ou seja, para quem não estiver ciente, Guimarães, Barcelos, Braga e Famalicão, especialmente até Guimarães e Braga, são cidades que são muito interdependentes, até com os polos da universidade, aqui também referente à juventude, e a aposta em mobilidade forte, rápida, eficiente e sustentável entre estes concelhos é efetivamente muito importante. Relativamente ao trabalho, várias coisas poderiam ser ditas. A atração de emprego qualificado para o Conselho, apoios a salários mais elevados para quadros jovens qualificados. Benefícios fiscais para os jovens. Muito bem, deixem o Sérgio concluir. Eu já ia. É que há benefícios fiscais e benefícios fiscais, não é verdade? Muito bem, Sérgio, para concluir. Para concluir também, só uma nota no trabalho, e isto é muito importante para Guimarães, incentivos ao teletrabalho. Porque não só temos que investir em ter trabalho qualificado em Guimarães, mas dar a oportunidade de pessoas que não conseguem encontrar nas suas áreas de trabalhar conseguir residir dentro do Conselho e não terem que se mover para a zona de Lisboa ou Porto, por exemplo, para conseguirem trabalhar nessas zonas. Portanto, esses incentivos são muito importantes. Com estas 3 áreas, acho que é o fundamental para que consigamos manter os jovens no Conselho e atrair jovens para o Conselho. Muito bem. O Sérgio Salazar fazer uma coisa que eu estava à espera que eventualmente o painel falasse também, que são os últimos números do desemprego em Guimarães e que se deviam estar ou não presentes também na elaboração do novo plano de orçamento. Mas, meus senhores, num minuto, brevemente, para uma última intervenção, porque nós voltaremos a este tema certamente em próximos programas. Muito bem. António, só dar aqui uma pequena nota em relação ao Francisco, eu vi também agora o Sérgio. Enfim, certamente pessoas que também acompanham com mais afinco o partido do poder. Eu deixo-lhes uma pergunta, pode ser retórica, podem considerá-lo assim ou não, que se não é um contrassenso e se não concordam que é uma teimosia, o que os vereadores da coligação Juntos por Guimarães têm vindo a dizer, considerando que, como disseram aqui, as obras derrapam, havia do APARC ser o projeto de proa do Dr. Domingos Bragança e deste Executivo Municipal, terem já um financiamento comunitário de 38 milhões que, diga-se, nunca ninguém esperou ou achou que que o Dr. Domingos Bragança lá conseguisse chegar, e ter menos de 2 anos para executar esta obra de 38 milhões, porque se não for executada até 2026,
a reprogramação vai à vida e não há dinheiro. E, portanto, fica aqui a pergunta. Em relação ao resto, só dizer que... Brevemente. Muito brevemente, eu concordo. Pensei, agora até confundi o Sérgio aqui, podia estar a falar com alguém da JST, mas as preocupações dos jovens são transversais. As preocupações dos jovens são transversais. A criação da agência para a atração de investimento que o PSD tanto tem vindo a degladiar publicamente nos últimos 10 anos, é bem, a atração de investimento para o Conselho. Dizer também que o Presidente da Câmara do Partido Socialista, até há bem pouco tempo, não sabia o que era um espaço de coworking, também é muito importante para essa questão que tu falaste. E portanto, para concluir, se o PSD tivesse elaborado este orçamento municipal, iria olhar muito para a questão da retenção com as creches, pelo menos a construção, que é o que está no nosso programa eleitoral, de uma creche por vila, com reforço das creches e conversão do parque escolar não utilizado nas outras freguesias, a recuperação deste mesmo parque escolar, a agência para o investimento, fundamental, e para terminar, no eixo da mobilidade, da economia e de um problema enorme no nosso Conselho, requalificação da Nacional 101 e ligação do AB Parque à autoestrada através de Brito, Sando de Vila Nova. Torquato Ribeiro, para uma última intervenção e pedir, dentro do possível, que fosse mais breve. Não, só uma pequena nota em relação ao que Francisco disse sobre os mandatos e os tempos. Nós não podemos esquecer aqui, e eu concordo com o que o Francisco disse, mas há aqui um pormenor que nós devemos entender que muda um pouco o discurso, nos obriga um bocado a mudar a análise que fazemos. Nós temos aqui uma continuidade de mandatos, desde 2013. Para não falar também já da atividade do atual Presidente anterior a 2013. E, portanto, é preciso ver que isto significa, digamos, uma continuidade. E, portanto, há aqui uma continuidade não deste mandato, mas de outros mandatos que têm vindo a seguir. E, portanto, aquele compasso que muitas das vezes damos para a assunção do poder de cada um dos mandatos, neste caso concreto, penso que não se aplica muito, porque há uma continuidade, embora as equipas mudem, mas o Presidente tem sido o mesmo e, portanto, não é propriamente assim. Sobre a questão que nós nos devemos preocupar também, têm acontecido muitas falências aqui na zona e, portanto, há aqui a necessidade de um maior apoio social nesta área do desemprego, porque, de facto, numa situação já difícil, muitos passam, né? No nosso Conselho, havendo desemprego, a situação piora e, de facto, nós temos de ter aqui uma atenção muito forte e que possa, de facto, minorar as grandes dificuldades, porque eu penso que mesmo a nível internacional os indicadores fazem-nos pensar e refletir que, de facto, aquilo que se aproxima não será de todo o melhor dos cenários. Francisco Teixeira, pedia também, tanto quanto possível, com a maior brevidade. Muito rapidamente. Há uma coisa que o PSD tem que elogiar do Domingos Bragança, é a capacidade de captar investimento do PRR e da União Europeia. Quer dizer, aliás, o Eduardo acabou... Claro, mas para o executar tem que os problemas legais que estão em cima da mesa para serem dirimidos se resolver. Ou seja, ultrapassar os tribunais pode executá-lo de outras formas. Não, desculpa. Quer dizer, o Presidente da Câmara conseguiu, surpreendendo até a imaginativa JST e PSD, captar investimentos nunca esperados. É verdade. E a seguir, é verdade, ainda bem, a seguir há problemas jurídicos complexos que não dependem exclusivamente da Câmara Municipal de Guimarães, que de alguma maneira atrasam o investimento. Esperemos que eles sejam resolvidos. Agora, o Presidente da Câmara deve estar a fazer essa avaliação. Até que ponto se consegue resolver os problemas legais em cima da mesa, de maneira a conseguir fazer arrancar a obra, ou, pelo contrário, se chegar à conclusão que não é possível e que tem mesmo que se reprogramar. Terás esta resposta, teremos todos essa resposta, provavelmente para o ano, até ao final do ano que vem. Francisco, uma breve nota sobre o orçamento. Uma última coisa, quer dizer, o Eduardo e o PSD não se pode esquecer que há, desde este ano, e a começar no próximo ano, um forte investimento da Câmara Municipal de Guimarães na criação de creches e jardins de infância, justamente. Nomeadamente junto do antigo... o Verbo Divino, exato, não é o antigo, do atual edifício do Verbo Divino, mas não só. Há um investimento reforçado que vai criar mais de 100 e qualquer coisa lugares
Estão previstas 120. Exatamente, 120 lugares. O que ainda não é a resposta ideal, como é óbvio, não há respostas ideais para estas coisas, mas que respondem... 120, eu estou a dizer relativamente ao Verde Ao Verde Divino. Divino, No total depois há outros locais. estão anunciadas 750. Pode ser. Anunciados. Anunciados. Oh, caramba, primeiro tem que se anunciar. Sim, Quer dizer, sim, as pessoas claro. não podem esperar que convidam os jornalistas a estar prontas, depois até nem acreditariam. Primeiro anuncia-se, depois cria-se. Claro. E, portanto, é Depois isso nós que se vai colocamos. fazer. Exatamente. E é isso exatamente que se vai fazer. Portanto, também essa resposta, de algum modo, está dada ao PSD. É inequívoco que voltaremos ao orçamento em Quando ele próximos vier, programas. não é? Quando ele vier. Exatamente. Ou mesmo que não venha, provavelmente merecerá, enquanto não vier, merecerá os comentários. Mas nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, à noite, e hoje, à meia da tarde, o Jornal de Guimarães, os nossos colegas do Jornal de Guimarães, anunciavam que o vereador Nelson Felgueiras tinha retomado as suas funções. 4 meses depois, Nelson Felgueiras era outra vez um vereador com competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara. Eduardo Fernandes ficou surpreendido com esta notícia ou já a esperava? Nem fiquei surpreendido, nem a esperava. Estava totalmente de espírito aberto para com isto. Digo-lhe que a minha opinião sobre isto é que é só lamento. Lamento o arrastar da situação, lamento a dignidade e até a autoridade política que o vereador teria que ter se voltasse e que era bom que fosse resolvido rápido. E não é por não terem havido resultados rápido, porque em setembro já tínhamos resultados da auditoria e o Sr. Presidente da Câmara já podia ter tomado a decisão. Estamos em novembro. Em novembro este vereador continuou a ir às reuniões de Câmara, continuou no seguimento daquilo que vinha a fazer, quase que numa espécie de retratamento espiritual que parece que o Sr. Presidente da Câmara lhe decidiu dar. E a esta altura, genuinamente, lamento muito, mas autoridade o vereador tem zero. Turgato Ribeiro, também lhe pedi um comentário relativamente a esta notícia que conhecemos nesta tarde de quinta-feira. Ora bem, esta notícia deve ser encarada da mesma forma como nós encaramos a questão das penas. Portugal tem um processo penal e Portugal acredita, e ainda bem, que de facto as pessoas não devem ser condenadas à morte, nem devem ser condenadas à prisão perpétua. E quando se demonstra, e não estou aqui a falar de nenhum arguido, mas quando se demonstra numa determinada situação que não houve motivos, apuradas as responsabilidades, não houve motivos, pelo menos factuais, que possam pôr em causa a atuação de alguém, é perfeitamente natural e eu considero isso que deve acontecer, até porque as pessoas têm direito também à sua honra e à sua, digamos, à sua boa imagem. E, portanto, a partir do momento que não houve nada que pudesse comprometer a atividade do vereador, faz todo sentido, ao contrário do que disse o Eduardo, faz todo sentido para nós, o vereador assumir a responsabilidade. Francisco Teixeira, o mesmo comentário te pedia. O meu comentário é o mais simples do mundo. O Presidente da Câmara, na altura, teve dúvidas sobre o que se passou, achou por bem lançar um inquérito à atividade política do Nelson Felgueiras. O inquérito foi feito e agora chegou à conclusão, o próprio Presidente da Câmara, que as suas dúvidas estão dissipadas e que não havia razão para ter aquelas dúvidas e reintegrou o Nelson Felgueiras nas funções que tinha antes. Tudo como dantes e abrantes. O mesmo pergunto também ao Sérgio Salazar se sobre este assunto tem algum comentário a fazer. Sim, apenas dizer que também acho que é um bocadinho agora que se usa uma não questão, não é? A partir do momento que a decisão saiu, o Sr. Presidente de Câmara tomou algum tempo a ponderar, que é a sua prerrogativa, a decisão é sua. Agora, a partir do momento que há essa decisão de voltar a ter o vereador com os poucos que estavam debaixo da sua alçada, acho que agora o importante é que ele continue a fazer o belíssimo trabalho nesses poucos que já tinha vindo a demonstrar e que avance com eles. É evidente que o tempo que temos para este assunto já se esgotou, mas haveria aqui outras questões a ter na devida conta, nomeadamente o tempo que demorou, desde o conhecimento do resultado do inquérito até esta decisão, mas enfim, são outras questões, porque por agora, como sempre, apesar de termos ultrapassado o tempo, eu vou desafiar o painel a trazer ainda aqui algum assunto que acho que merecia ser destacado, mas vou-lhes pedir que sejam mesmo muito breves, Eduardo. Posso começar por si. O que devia ter sido falado, que não se falou, até porque falámos de coisas do âmbito local, é o Orçamento de Estado para 2024, a brutal carga de impostos a que nós vamos estar submetidos, numa altura em que, genuinamente, já não se esperava que o Partido Socialista continuasse a asfixiar os portugueses com, principalmente, uma brutal carga de impostos sobre o trabalho.
Francisco Teixeira, o que é que tu ainda gostavas de chamar a atenção neste final do programa, se é que queres fazê-lo? Sim, chama a atenção para o Guimarães Jazz, que começa para a semana. Nós não será este painel, será outro, mas vale a pena chamar a atenção, que é um dos principais eventos do calendário cultural do país e que tem início na próxima semana e, portanto, merece ser visto e revisitado. Turcato Ribeiro, alguma coisa ainda mais a dizer? Apenas uma pequena referência a um conflito que está neste momento no nosso dia-a-dia, que é o conflito israelo-palestiniano, e para apelar a todos que se procurem e encontrem soluções para a paz, porque não é possível. Nós estamos, neste momento, a assistir, de facto, a uma mortandade naquela região. Sérgio Salazar, começamos consigo este Guimarães em debate e vai encerrá-lo também. Não sei se também ainda quer lembrar mais alguma coisa que deva ser. Sim, também pegando no Orçamento de Estado, uma questão um bocadinho diferente, os apoios à juventude que estão inscritos lá, até já falei de um aqui, mas podem efetivamente fazer a diferença para este ano. E só numa nota última, se me permite, também dar o destaque ao convite, depois de uma eleição para uma juventude partidária deste programa. Acho que devia felicitar por isso e continuar com todas as juventudes partidárias. É muito importante dar espaço de imprensa a jovens e dar essa oportunidade, e agradeço por isso e espero que continue. Guimarães em debate é um espaço da liberdade. Isto poderá ser uma figura de retórica se utiliza, mas de facto é assim que entendemos a nossa ação cívica neste programa. E se reparou, Sérgio Salazar, até deixámos a porta do estúdio aberta com os perigos que isso pode trazer. Por agora, agradecer ao Sérgio Salazar a disponibilidade que teve de vir conversar connosco ao Guimarães em debate. Foi um gosto tê-lo recebido. Esperamos tê-lo por cá mais vezes, porque, quanto a nós, são mesmo as promessas de que voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é só aquele desejo de um fantástico fim de semana.